amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil, porque somente Jesus pode salvar o Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando, e agora não é para ser crucificado, não. E veja, quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então trouxeram a Jesus um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Toda a multidão ficou maravilhada e dizia: é este porventura o filho de Davi? Não é este o Cristo? Mas os fariseus, ouvindo isto, começaram a dizer: ora, esse Jesus só expele os demônios por causa de Beelzebul, chefe dos demônios. Jesus, conhecendo seu pensamento secreto, falou: todo reino dividido contra si mesmo será desolado. Toda casa dividida não reina. Ora, se Satanás expulsa o próprio Satanás, então já está dividido contra si próprio. Como pode sobreviver o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, os vossos filhos por quem os expelem? Por isso mesmo, eles serão os vossos juízes, certamente. Mas se pelo Espírito de Deus eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa do valente e lhe roubar os bens sem primeiro o amarrar? Só então poderá saquear a sua casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Por isso eu vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Aquele que disser alguma palavra contra o Filho de Deus, isto lhe será perdoado. Mas ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no outro. Reconhecei que a árvore é boa se o seu fruto é bom, ou que a árvore é má se o seu fruto é mau. Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Raça de víboras, como é que podeis falar coisas boas sendo tão maus? Porque a boca fala aquilo de que está cheio o coração.
O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu tesouro mau. Em verdade eu vos digo que de toda palavra ociosa que falarem os homens, dela terão de dar contas no dia de juízo. A ti eu te digo, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Este é um dos mais belos pontos do Evangelho de Jesus, quando analisado em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. É extraordinário como tudo isto combina com o que acontece com a LBV. Vamos ver os pontos principais. Primeiro, trouxeram a Jesus um endemoniado, que o obsessor naquele tempo era chamado demônio. Podia estar em quantos corpos quisesse ao mesmo tempo. Então Satanás é tão poderoso quanto Deus. O demônio é Satanás. Hoje nós sabemos que não é nada disso. Cada demônio difere do outro, caso a caso e assim por diante. Portanto, se há 20 pessoas endemoniadas, são 20 obsidiados. Dificilmente um demônio se preocupa com os demais. Não tem tempo nem capacidade para isso. Um se encarrega de um e já é muita coisa. Basta ver que Jesus tinha expulsado Satanás quantas vezes. Se Satanás fosse um só, nunca mais obsidiava ninguém. Mas só no Evangelho nós vemos muitos casos de Jesus a expulsar obsessores. Porque são muitos, não é um só não. Muito bem, vejam agora esta filigrana. Porque aqui nós pregamos de Bíblia na mão, a Bíblia sem véu, sem teia de aranha. A Bíblia à luz da ciência. A Bíblia que enfrenta a ciência e diz: ó, compadre, venha de lá um abraço. Não foge do cientista. Ao contrário, hoje nós provamos que fé mesmo é só aquela que enfrenta cara a cara a razão. Então, o obsidiado era cego e mudo. Vejam que coisa curiosa. Então Jesus curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. O que prova que muita gente que ficou cega não está cega. Entrou um obsessor que era cego. Muita gente ficou muda, não pode mais falar, porque está um demônio mudo, um obsessor que era mudo quando vivia na terra. É onde nós dizemos que não adianta combater efeitos, adianta eliminar a causa. Vamos ver, por exemplo, este caso aqui. Esse infeliz, se fosse para os médicos, ele ia virar peteca ou bola de ping-pong. Ele gastaria toda a fortuna da família e cada vez pior. Que os médicos iam curar o fígado, iam dizer que ele estava com apendicite, iam dizer que o coração não estava bom, ou então entrou areia nos olhos, iam embrulhar o doente e enriquecer a custa dele, como fazem geralmente os médicos, que não são legionários. Graças a Deus que legionário médico não faz isso. Pois bem, então Jesus provou que não adianta combater efeitos, adianta ir à causa e extirpá-la. Extirpando a causa,
cessam os efeitos. Basta ver que tirou o demônio, mudo e cego, a pessoa obsidiada passou a ver e falar. Tirando o demônio, fica tudo em paz. O obsessor tinha sido mudo e cego. Entrou no infeliz, ele herdou esta herança maldita. Jesus, que sabia combater a causa, não os efeitos, eliminou a causa, que era tirar o obsessor do infeliz. Tirou. Deixou de ser mudo e deixou de ser cego. Passou a ver e falar. Não tem saída. Naturalmente, os fariseus que condenavam Jesus, nenhum fazia isso. Primeiro, porque não conhecia a verdade. Segundo, porque não tinha competência, não tinha moral. Não basta dar ordens, não. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos um caso muito interessante de obsessão. Paulo, apóstolo, tinha conhecimento e tinha moral, porque não brincava com as coisas de Deus. Não explorava, não comercializava as coisas de Deus. Que a ordem é essa: dai de graça o que recebeis de graça. Não vos pertence. Então São Paulo chegava perto de um obsidiado, dava uma ordem só, e o obsessor saía com todo o seu poder. O caso daquela mulher que adivinhava, estava servindo bem aos seus patrões, São Paulo se enjoou dela e deu uma ordem e eles saíram, os obsessores. Um era espírito adivinhador, imaginem vocês. Mas então havia lá um judeu e os filhos do judeu quiseram fazer o mesmo. Então enfrentaram lá uns obsidiados e deram ordem aos obsessores: saiam daí! Levaram uma surra, ficaram todos ensanguentados no chão. Prova que os obsessores só respeitam quem tem dignidade para dar ordem. Pois bem, os fariseus não tinham moral, porque só viviam da religião comercializada. Pois bem, o que acontece? Os fariseus daquele tempo eram iguais aos de hoje. Então, de raiva, vendo que Jesus libertou o obsidiado e ele passou a ver e falar, deixou de ser cego e mudo, o que aconteceu? Começaram a dizer: é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Ora, Beelzebu é Satanás, é Lúcifer, é Luzbel, é o tinhoso. Vocês nunca ouviram falar no tinhoso? Pois é ele, é ele. Então Jesus deu esta resposta admirável, prestem atenção. Todo reino dividido contra si mesmo já está desolado, não sobrevive. Uma casa dividida contra si mesma não reina, não prevalece, não subsiste. Ora, se eu, Satanás, expulso Satanás, então Satanás está dividido contra si mesmo. Como pode sobreviver o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expelem os vossos filhos então? Eles serão os vossos juízes, certamente, que vão ver que vós sois uns ignorantes. Mas se pelo Espírito de Deus eu expulso os obsessores, logo é chegado a vós o reino de Deus, isto é, o conhecimento do Evangelho em Espírito e verdade. Como é que pode alguém entrar na casa do valente e lhe roubar os bens sem primeiro o amarrar? Só depois de o amarrar é que lhe poderá saquear a casa. Isso é muito importante. Vocês compreenderam por que na LBV só manda uma cabeça?
Vocês imaginaram se mandassem 2? 3? Aquela imagem que eu dou da orquestra com 2, 3 maestros? A quem obedecer então? Quando há uma divisão, não há mais sobrevivência, é morte. Na LBV há uma cabeça só.